Se de repente bateu aquela fome, é hora de dar um alô para Anjinho Lanches. 3371-6644, o telefone do Telesanduba do Anjinho. Enquanto isso, você curte aí mais uma boa matéria do PTV. Alô, Anjinho! O pastor Leonildo Alves Oliveira é o atual dirigente da Igreja Presbiteriana de Piuí, no momento em que essa igreja comemora os seus 108 anos de fundação, data que transcorreu agora no último dia 13 de maio, não é isso, pastor? Correto. Pastor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Luciano? Prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso, pastor. Pastor, a Igreja Presbiteriana de Piuí foi fundada no ano de 1900 pelo reverendo Samuel Gammon. Sim. Quem foi Gammon, pastor? Gammon foi um grande missionário norte-americano que, aos 24 anos, depois de concluir o curso de teologia, ser ordenado ministro do Evangelho, foi enviado ao Brasil com a missão de assumir o seu primeiro campo de trabalho. Veio em direção ao Rio de Janeiro e conduzido a Campinas, onde assumiu a direção do Colégio Internacional, que posteriormente foi transferido para Lavras, que hoje é o Instituto Presbiteriano Gammon, né, conhecido ali em Lavras e com impacto em toda a nossa região. E nesse período em que ele esteve à frente do Instituto Presbiteriano Gammon, ele também realizou os seus trabalhos missionários em toda essa nossa região aqui, né? Então foi um homem de grande garra, determinação, venceu barreiras. Desde a adolescência, a história conta que ele trabalhava para manter os seus estudos, né? E foi um homem sonhador, desbravador mesmo, que enfrentou lutas. Pois é, então esse foi o fundador da Igreja Presbiteriana de Piuí. A gente conhece o nome Gammon, mesmo fora do círculo do universo presbiteriano, por causa exatamente da escola, né? Do Colégio Gammon. Isso. Centenas de piuienses estudaram no Gammon. Piuiense e gente de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Sim. Um colégio famosíssimo, né? Que existe até hoje? Existe até hoje e, inclusive, a Universidade Federal de Lavras surgiu, né, a partir do Gammon. Pois é, e existe, inclusive, uma informação de que o Gammon, o reverendo Gammon, teria tido, no início, a ideia de fundar a escola Gammon em Piuí. Sim. Mas depois não deu certo, porque protestante naquela época era um negócio meio complicado, né? Com certeza. Então, nós não queremos esse protestante aqui não, manda ele para Lavras. Ele foi para Lavras e fez o bem que ele fez a Lavras. Exatamente, né? Exatamente. Então essa é a história. Pastor, mas mesmo antes da fundação da igreja, em 1900, já havia um movimento de evangelização, né? Como é que funcionava isso? Um movimento na região, um movimento presbiteriano na região já. Como é que funcionava isso? Isso. Com a presença do reverendo Samuel Gammon aqui em Piuí, os trabalhos foram iniciados nas casas dos primeiros que foram abrindo, né, suas portas para ouvir o Evangelho, e o Salão do Júri era o local de reuniões dos novos convertidos, e também na chácara do senhor Teodoro Silva. E depois de um ano já de trabalho, com novos membros ali participando, frequentando, os crentes se reuniram e então tomaram a decisão de construir um local próprio. Foi então quando surgiu a doação de um terreno pelo senhor Teodoro França e iniciaram a construção de uma casa de cultos. Pastor, nós podemos dizer então que o reverendo Gammon foi o grande pioneiro do presbiterianismo nessa região? Nessa região. E em boa parte de Minas também. Boa parte. A partir aqui de Piuí foi, Piuí foi o centro mesmo do início desse trabalho aqui em toda essa região que atingiu Painhas, Arcos, Garças, Iguatama. Então toda essa região, né, foi muito alcançada pelo trabalho do... E aí, pastor, em 1948... 48 anos depois da fundação, os presbiterianos de Piuí resolvem construir um novo templo.
lançam a pedra fundamental em janeiro, fevereiro, pelo que eu vi da história, e em novembro o templo já estava pronto. Foi uma obra a jato, né? Que é esse templo que está aí, né? É o atual, né? A fachada do templo continua preservada exatamente como foi construída, né? Inaugurada em novembro de 48. 48. Em menos de 60 anos. 60 anos. Em menos de um ano, né, Luciano? Menos de um ano, 10 meses. Exatamente. 10 meses. Havia, o que mostra a força, já naquela época, do presbiterianismo em Piuí, né, pastor? Havia, assim, muitas pressões, muitas lutas, dificuldades, mas o povo se mobilizou mesmo para dar sequência ao trabalho, né? Houve momentos de muitas lutas, perseguições. Nesse período, quando o templo foi construído, foi um novo marco, né? Uma nova fase da igreja, mas ainda assim... Uma coisa concreta, concretizou a presença, né? Mas ainda nesse período há registros, por exemplo, de comerciantes que na época tiveram seu comércio prejudicado por um movimento de não se comprar nos estabelecimentos dos crentes, dos evangélicos da época, dos protestantes, né, assim chamados. Pois é, ainda bem que passou essa época, né, esse preconceito, essa prepotência também, né? Ô pastor, e aí 6 anos depois, em 1953, assume o primeiro pastor residente, né? Sim. Isso muda um pouco a história também, que foi o pastor Crisógono Moreira Coelho, né? O primeiro... Em 1957. 57. São quase 10 anos depois, isso, né? Então, com ele de tempo integral trabalhando aqui em Piuí, também continuou esse trabalho de expansão, né? Foi o período que iniciou, por exemplo, o trabalho na Serra de Capitólio, construído lá, inclusive tem um templo até hoje na região lá da Serra. Esse templo foi cedido para a Assembleia de Deus, porque muitos mudaram de lá e tudo, mas na época grande número de pessoas se converteram ali ao Evangelho, ouvindo a palavra. As pessoas iam a cavalo, a pé, atravessando rios, mas foi um trabalho muito bonito no período do Crisógono. Pastor, agora é o seguinte, a importância da igreja presbiteriana é reconhecida hoje por toda a cidade, mas quais são as frentes de trabalho social da igreja hoje em Piuí? Hoje a igreja conta com um colégio, né, que atende desde o berçário até o ensino médio. Nós temos cursos técnicos à noite nas dependências do colégio. Hoje nós temos o SECOM, com curso de enfermagem, contabilidade e segurança do trabalho, que será implantado agora no próximo semestre. Temos um projeto social, o projeto Reconstruindo Vidas, que atende a 323 crianças hoje, sendo atendidas ali com reforço escolar, informática, música, esporte, né? Assistência, alimentação, educação cristã, tudo funcionando ali no projeto Reconstruindo Vidas. E à noite também, nas dependências do projeto, nós temos curso de graduação em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, e também nós teremos mais 2 cursos de pós-graduação agora no próximo semestre. Um curso voltado para educação inclusiva e também um curso de administração de empresas. Então essas frentes de trabalho hoje estão em pleno funcionamento e, além disso, nessa área social, a igreja atua ajudando com as pessoas com cestas básicas, com recursos para suprir carências da comunidade, da igreja e às vezes de pessoas que nem assim estão ligadas à igreja, mas são supridas como obras de amor, né? Pastor, como é a estrutura administrativa da igreja hoje em Piuí? Hoje nós temos um conselho, né, constituído de 6 presbíteros e 2 pastores. Eu tenho um pastor auxiliar, reverendo Rubens, que trabalha comigo na congregação Atalaia, o evangelista Lindenberg na congregação Bela Vista, a evangelista Belinha na congregação Nova Esperança e a missionária Luzimar na congregação em Pimenta. Então nós somos uma equipe de trabalho
e a administração é feita então pelo Conselho da Igreja, os presbíteros e nós, equipe de obreiros ligados à igreja, né? Quantos presbiterianos são hoje em Piuí? Hoje nós temos em torno de 400 presbiterianos, entre membros maiores comungantes e menores, né, as crianças batizadas. Muito bem, pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Piuí na TV e mandar o nosso abraço para toda a comunidade presbiteriana de Piuí, para toda a igreja presbiteriana, por essa data tão bonita. Sim. E por ser essa comunidade tão importante dentro da nossa comunidade. Um abraço. Sim. Muito obrigado. Viu? Deus abençoe muito aí. Parabéns. Amém. Pelo programa. Obrigado pela oportunidade. E já está na mão